Aleluia! Que Deus caminhe com você, que Jesus sempre esteja com você, que Ele ilumine todos os seus passos, que a graça e que a paz esteja com você. A Bíblia nos diz que a sombra do Altíssimo cobriu Maria e fez com que Jesus nascesse o Espírito Santo. E Jesus veio como um renovo, Jesus veio como algo novo. Aleluia! Eu te convido agora que nós vamos estar buscando a sombra do Altíssimo para que venha haver algo novo sobre a nossa vida. Feche os teus olhos por gentileza. Senhor meu Deus e eterno Pai, alabaste canto e santo, santo. Estamos aqui, ó Pai, para entrar em mais um estudo, ó Pai. Vamos falar de Jesus Cristo. E quando falamos do Mestre, nosso coração é aliviado, nossos pensamentos são endireitados, Pai. Nosso corpo treme, o coração acelera. É porque Jesus Cristo vive e sempre viverá, que está à tua direita do seu trono, Pai. Oramos agora, Pai, e te pedimos que fale conosco, nos dê um discernimento profundo das tuas escrituras, que este rio venha jorrar da minha vida e da vida desta pessoa que está ouvindo esse vídeo agora, que seja o seu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Evangelho escrito por João, de Jesus, escrito por João, capítulo 13, do versículo 36 ao 38. Então, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 13, do versículo 36 ao 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Porque te darei a minha própria vida. Respondeu Jesus: Dará a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Aqui é onde nós lemos, nos versículos anteriores, Jesus está sentado em uma mesa com seus discípulos ao redor, aonde um discípulo está no colo de Jesus, e Jesus começa a falar, e após o demônio ter posto no coração de Judas, Judas sai, e Jesus se responde a uma traição, falando que o nome do Filho há de ser glorificado. Que Deus vai ser glorificado, que Deus vai glorificar Jesus, vai demonstrar o seu valor em oculto. E aqui é onde nós lemos, é onde Jesus, no verso anterior, ou melhor dizendo, no verso anterior, Jesus fala: vou falar para vocês igual eu falei para os judeus, para onde eu vou vocês não podeis ir. Aí aqui Simão Pedro pergunta ao mestre. Simão Pedro, que sempre perguntava a Jesus, que errava tanto tentando acertar: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou não podeis seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Simão Pedro perguntando a Jesus. Quando a gente pergunta, queremos saber. E Pedro, se você for analisar nas suas passagens, aonde o que ele falou com o mestre, nas suas atitudes bíblicas de Pedro, você vai poder ver que ele é bastante curioso. E você só obtém conhecimento se você tiver curiosidade, porque quando você é curioso, você quer saber, quer descobrir. Isso eu falo conhecimento bíblico. Se você quer saber mais de Jesus, estude a Bíblia, ore, pergunte ao mestre, fale com ele como seu amigo, como seu pai. E aqui no verso 37, no 36, Jesus fala para ele: Para onde eu vou, Pedro? Vós não podeis ir agora. Jesus se referia à sua crucificação, porque Jesus veio com um propósito, e ele fez o que ele fez por fora, formou uma estrutura por dentro em nós. Todas as atitudes de Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Jesus veio, morreu,
ficou 3 dias, onde ele desceu nas profundezas do abismo e pegou as chaves da morte e do inferno, cumprindo uma profecia de Gênesis 3,15, aonde a serpente ia ferir o seu calcanhar, mas ele ia pisar no demônio e na sua descendência. Jesus pisou no inferno inteiro, ressuscitou, ficou 40 dias na terra e ascendeu ao Pai. Aqui ele se referia à sua crucificação, algo que só Jesus podia fazer. Aí replicou Pedro: Senhor, por que eu não posso ir? Por que eu não posso te seguir agora? Porque por ti eu vou te dar minha própria vida. Pelo Senhor eu vou dar minha própria vida. Essa passagem é relatada nos outros 3 escritores, como Mateus, como Marcos, como Lucas. Ela é tratada com uma visão mais específica dos outros escritores, aonde Pedro nega Jesus. Aí aqui o escritor João, que viu isto, focou nesse assunto, focou nesse foco, e é esse foco que o Espírito Santo quer levar até você. Respondeu Jesus: dará a vida por mim? Em verdade, eu vou te dizer, jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Se você for ver em Marcos, que nós precisamos trazer algumas das passagens para dar um melhor raciocínio, um melhor entendimento para você, para mim também. Nós vamos ver que Pedro falou com veemência, Pedro falou com uma firmeza, com uma certeza, falou: Jesus, eu nunca vou te negar, Jesus, eu vou te dar a minha vida por ti, Jesus, eu vou estar contigo, Jesus, eu vou caminhar contigo. Pedro falou desta forma, Pedro que viu os atos do mestre, que falou: tu és Cristo. Pedro que falou: Senhor, me chama que eu vou andar sobre as águas. Pedro falou desta forma, que você for olhar as características, você vai ver que Pedro, portanto, perguntar, e ele falando por veemência, ou seja, eu nunca vou trair o mestre, eu nunca vou cair, eu nunca vou sair da palavra, eu já passei por tantas coisas e nada vai me derrubar. Pedro falando com veemência. Jesus olhou para ele e falou: você vai me negar? Sim. Ou seja, a palavra de Deus, todos nós que caminhamos com Deus, toda a humanidade, nunca podemos dizer: eu estou de pé ao ponto que eu não possa cair, eu nunca vou negar Jesus. Por isso Jesus falou: viva um dia após o outro dia, cada um vai cuidar do seu mal, porque os dias tendem a matar os profetas. E aqui Pedro falou que não ia negar Jesus, só que Jesus falou: você vai me negar. Pedro falou: eu estou tão firme ao propósito de eu não cair, eu estou tão firme que eu jamais vou cair. Isso Pedro se ensoberbeceu, e ele se ensoberbecendo, ele não olhou as suas falhas, e acabou que ele negou o mestre, e acabou que ele caiu. Só que depois Jesus veio e consolou Pedro. E Pedro, se você for ler no decorrer da vida dele, porque esse momento da vida de Pedro não foi a história de Pedro. O momento que negou Jesus, que ele negou Jesus, não descreveu a sua história, porque a história dele é linda. O momento não descreve a sua história. E aqui Jesus reanimou ele, só que Jesus mostrou para ele que às vezes precisa acontecer coisas na nossa vida para que nós venhamos a olhar para dentro de nós e assim nos acertarmos. Pedro, depois disso, ele olhou para dentro dele e se consertou, e nenhuma pregação dele ele ganhou 3.000 almas. Aonde Pedro pregava, Deus batizava com o Espírito Santo. Um momento não é uma história. Se Deus permitiu de algo acontecer na sua vida, porque Deus sabia que Pedro ia negar ele. Jesus já sabia disso. Se Jesus permitiu, é para que você olhasse para dentro de você. Se você caiu, foi para que você olhasse para dentro de você. E hoje Deus te dá uma palavra dizendo: se levante.
e veja o que eu vou fazer na sua vida, porque Pedro depois se levantou e foi um dos maiores pregadores. Que Jesus ilumine os seus passos, que o Mestre sempre caminhe com você. Louvado e exaltado é o nome de Deus. Obrigado pela sua atenção, em nome de Jesus.